Hey, aqui é o Chico e vocês bateram a meta de 300 likes. E se você viu o vídeo passado, você sabe que os antigos construtores, eles construíram fortalezas e um portal para irem para o End, onde eles fugiram completamente desesperados e despreparados. Mas aí vem uma pergunta muito importante. Do que os antigos ancestrais estavam fugindo? Que tipo de criatura estava caçando eles ao ponto de quase exterminá-los? E nesse vídeo nós iremos falar sobre isso, iremos falar sobre o fim dessa antiga civilização, ou melhor dizendo, nós vamos falar sobre o Wither. Mas vocês estão preparados? Então vem com o Chico. Nós sabemos das ameaças que existem dentro do mundo do Minecraft. Zumbis, esqueletos, creepers e aranhas. Mas nada disso me parece motivo suficiente para fazer os antigos construtores cavarem até o nível da Bedrock e construir uma mega fortaleza para se proteger e saltar para uma outra dimensão. Sendo muito sincero com vocês, eu acredito que os antigos construtores, eles invocaram o Wither por acidente. Só que logo eles não esperavam que essa criatura fosse insana e fosse caçar tudo que visse pela frente. Na verdade, não caçar, fosse destruir tudo que vê pela frente. Mas o que me levou a chegar nessa conclusão? Primeiramente, vamos olhar os achievements do jogo. Quando nós vencemos o Ender Dragon e conseguimos passar pelo portal do End, nós recebemos o achievement The End, que significa o fim. Simples, não é mesmo? Nós vencemos o chefão final e a jornada chega ao seu fim. Mas quando nós invocamos o Wither, o achievement que a gente ganha é The Begin, ou na tradução, o princípio. Só que tem um ponto de interrogação, ou seja, é uma pergunta. Porém, quando a gente vence o Wither, nós recebemos um outro achievement, o chamado O Princípio, só que agora tem um ponto final, ou seja, está afirmando que você conquistou o princípio do jogo. Só que vem uma questão meio bizarra. Nós podemos invocar o The Wither a qualquer momento do jogo, antes ou depois de matar o Ender Dragon. Ou seja, por que isso seria o começo? Talvez porque o Wither ele represente o início de uma nova aventura após derrotar o Ender Dragon. Mas isso não faria sentido, até porque esse combate com o Wither é totalmente opcional. Você não tem que invocar o Wither para poder zerar o jogo. E mesmo que você invoque o Wither e derrote ele, você não ganha muita coisa com a conquista. No máximo você ganha uma estrela do Nether, que te permite construir um beacon que aumenta suas habilidades por um espaço específico, mas o que não significa muita coisa no jogo. Porém, o achievement que a gente ganha ao conquistar o Wither pode representar não o nosso começo, mas sim o começo do fim dos antigos construtores. Uma criatura tão poderosa que obrigou eles a fugir em desespero, abandonando a sua dimensão de uma vez por todas. Pensa comigo, as fortalezas são construções escondidas tão fundo dentro do jogo que elas chegam perto da Bedrock e não há nenhum sinal de civilização acima da fortaleza. E essa fortaleza, na verdade, ela parece uma espécie de bunker para se proteger de um desastre natural. Ou será que na verdade é um desastre sobrenatural? Nós sabemos que o Wither ele é capaz de voar e de destruir qualquer bloco que ele encoste. Então a forma mais segura de fugir de uma criatura dessas é se esconder no mais profundo subsolo. Se esconder tão fundo ao ponto dessa criatura não conseguir te encontrar. Isso também explicaria porque os últimos vestígios que temos dessa antiga raça de construtores são as ruínas subaquáticas, as minas abandonadas, as pirâmides escondidas no meio do deserto, ou também aquelas que tem nas florestas. Essas são estruturas escondidas o suficiente para o Wither não conseguir alcançar e destruir. Como eu disse, a gente sabe que o Wither ele consegue destruir qualquer bloco que ele encoste. Tem algumas exceções a essa regra aí. O Wither ele não consegue quebrar a Bedrock, os Command Blocks, os pistões elevados e os blocos que constroem o portal para o End. E essa informação é muito curiosa, vocês não acham? Nós também sabemos que esses antigos construtores eles sabiam da existência do Wither. A prova para isso se encontra nesses blocos. Presta atenção, eles foram usados para decorar os templos do deserto e as ruínas subaquáticas. E nesse bloco, claramente a gente consegue ver o Wither. Mas afinal, por que uma pessoa invocaria uma criatura tão destruidora e tenebrosa como o Wither? Primeiramente, vamos ver como a gente consegue invocá-lo. 4 blocos de Soul Sand, sim, aquela areia do Nether que é literalmente feita de almas condenadas. Sério, dá até pra ver a cara das pessoas gritando nela. E também utilizando 3 crânios dos esqueletos Withereds, que são criaturas que podemos encontrar dentro das fortalezas do Nether. O Nether é equivalente ao inferno do Minecraft.
e lá nenhuma criatura que habita esse mundo consegue construir. Mas nós podemos ver uma fortaleza gigante naquele universo. Uma fortaleza que contém baús com ouro, diamantes, celas e comida. Pois é, quem colocou esses itens e construiu essa fortaleza no Nether foi os antigos construtores. Os antigos construtores eles foram pro Nether para explorar os recursos daquele lugar, e junto a isso eles construíram aquelas fortalezas para se proteger dos monstros que habitam no Nether, tipo o Ghast. Porém, alguns companheiros ficaram para trás e foram mortos, e acabaram sendo enterrados no Nether. Só que a única terra fofa o suficiente para ser cavada é feita de Soul Sand, e ela é capaz de sugar a alma dos amigos que pereceram, abandonando apenas os restos mortais e sem alma de seus antigos amigos. Porém, os restos mortais deram vida aos Withered Skeleton, uma criatura extremamente agressiva que continua sua missão em vida, defender o castelo do Nether. Porém, isso foi muito importante para os antigos construtores chegarem a uma teoria. Se foi possível transformar um amigo que foi morto naquele esqueleto poderoso, o que acontece se eu pegar aquele esqueleto poderoso e juntá-lo com a Soul Sand? Lembrando que foi a Soul Sand que transformou os antigos amigos nesses esqueletos. Olha, os antigos construtores eles não esperavam que essa ideia fosse dar muita caquinha. Porém, com essas informações, nós podemos acrescentar um pouco a história dos antigos construtores. Os antigos construtores já haviam conquistado a terra do Minecraft, eles conquistaram o Nether, e o seu próximo desafio natural era enfrentar a morte, tentando trazer de volta à vida os seus antigos companheiros. Se eles conseguiam construir qualquer coisa no mundo, por que eles não poderiam construir a vida? Vocês já notaram como os itens dos antigos construtores que tem lá no Nether, eles não são encantados, diferente dos itens que tem no The End. O loot do The End é completamente encantado, é muito mais poderoso que lá no Nether. E isso acontece porque os antigos construtores eles descobriram o poder da magia depois que foram pro Nether. E com isso eles não são mais apenas construtores, eles se transformaram em magos poderosos que tinham um único objetivo: superar a morte. Entretanto, eles falham. E um dia como outro qualquer, os magos construtores conseguiram criar algo, usando todo o seu conhecimento em magia. O resultado não foi o esperado e seus antigos construtores não voltaram à vida. O que aconteceu foi muito mais sinistro do que uma pessoa voltando à vida. Uma criatura movida pelo seu instinto de destruição surge e elimina seus criadores, varrendo a presença deles da face da terra. Os antigos construtores, eles criaram o Wither. E logo as construções são destruídas, seus amigos e vizinhos são derrotados e a única saída é se esconder. Então eles precisam fugir para algum lugar aonde esse monstro jamais será capaz de encontrá-los. Então os antigos construtores eles cavam, eles vão até o fundo da terra, constroem uma última fortaleza e constroem um portal para uma dimensão onde o Wither não conseguiria ir. Eles levam os últimos materiais que o Wither não destruiu, porém os antigos construtores eles não sabiam que essa era uma viagem só de ida. Mas essa parte da história você viu no vídeo passado. Por fim, os antigos construtores eles não conseguiam mais construir. A era dos construtores estava enfim encerrada. Até que uma pessoa desperta naquele mundo solitário um último construtor. Você. Bom galera, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que o episódio 3 saia, vou deixar a meta de 300 likes também. Boto fé que vocês conseguem. E de qualquer forma, muito obrigado pela sua atenção, foi muito divertido trazer essa teoria. É um dos vídeos que eu mais gosto de trazer para o canal. Mas assiste outros vídeos aqui do canal e se você gostar, aí você se inscreve. E por último, mas é claro, fica na paz, porque sem paz ninguém é feliz. Eu